Bom, pessoal, a área de treinamento e desenvolvimento é uma área que ela é muito carente de indicadores. E eu venho conversado com muitos gerentes de TD e coordenadores também, e eles reclamam bastante, né, de, putz, Gustavo, como é que eu consigo comprovar o ROI, né, de ação de treinamento, como é que eu consigo comprovar os resultados da minha universidade corporativa para a empresa. Só que, né, essa área de TD não consegue nem mensurar os indicadores da sua própria área. Não consegue saber se efetivamente a sua plataforma de capacitação está realmente mudando comportamento, habilidade, atitude dos colaboradores, eles estão acessando, eles estão finalizando o que eles começaram. Porque essas métricas, que eu digo que são métricas da área de TD, elas são essenciais de serem mensuradas para quê? Para que o resultado final seja uma mudança de negócio, seja aumento de lucratividade, redução de custos de treinamento, mudar comportamento, habilidade, atitude para upskilling ou mesmo reskilling para troca de carreira, aumento de posição dentro da própria empresa. E aí eu comecei a analisar assim, putz, a gente tem que achar uma forma de conseguir fazer com que a área de T&D consiga analisar os seus próprios números, né? Como, por exemplo, de repente, percentual de engajamento no uso da plataforma, acesso de usuários ativos por mês no uso do ambiente, o percentual de completude de cursos pelas pessoas que iniciaram os cursos naquele mês, qual é a taxa média de performance de todos os colaboradores que fizeram ações de capacitação. Então, assim, indicadores importantes que, se forem bem medidos ao longo de um mês, de um quarto, de um ano, vão conseguir dar uma boa direção para a área de T&D, no sentido de que, olha, efetivamente nosso ambiente de ensino está impactando com a educação corporativa essas pessoas, esses colaboradores. Então foi pensando nesse sentido que a gente criou uma ferramenta que vai auxiliar a sua área de T&D a definir indicadores de uso da sua plataforma para que você possa mensurar esses indicadores, para você até saber, né, esse batimento cardíaco da sua área de TT, né, se está ótimo, se está bom, se está ruim, se está crítico, que você tem que ir no cardiologista, enfim, tá bom? É uma planilha bastante simples, ela vai te ajudar a fazer uma análise mais pautada em resultado, com base em vários números, vários indicadores, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu vou explicar mais ou menos a estrutura da planilha. Então, você vai ter 5 etapas para poder preencher os dados, tá? E essas 5 etapas, elas vão determinar justamente este gráfico aqui. Então, a primeira delas que você precisa fazer é determinar o grau de resultado final que você gostaria de ter. Por exemplo, se todos esses indicadores aqui tiverem uma porcentagem de resultado entre 75% a 100%, a sua plataforma está com um cenário de utilização ótimo. Está muito bom, né? 75% a 100 dos indicadores todos que você está mencionando estão com resultados legais, significa que realmente os colaboradores estão fazendo um bom uso da plataforma. Agora, se de 0 a 20% de todos os resultados, se o de 0 a 20% for o resultado de todos os indicadores que você está medindo aqui, vai ser classificada como crítico e ele vai aparecer aqui no finalzinho do gráfico. E a sua ideia como área de T&D é conseguir fazer essa sua plataforma de capacitação sair do crítico para o ótimo, né? E com base em resultado e análise desses números, você vai conseguir tomar ações proativas para fazer mudança de rota, tá bom? Então, como é que funciona essa planilha? A gente tem aqui, primeiro deles, então, é você determinar quais os indicadores para esse resultado final. E a segunda etapa é você selecionar quais serão os indicadores que você quer medir. E a gente preparou 22 indicadores para você escolher, sendo que a gente tem 3 indicadores no formato de percentual. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores em formatos numéricos e 2 indicadores em formas objetivas de sim ou não, tá bom? E aí como é que funciona? Você vai escolher um indicador de percentual que a gente tem disponível aqui, e aí você vai começar a escolher esses indicadores, de acordo com o que você acha que é interessante, tá bom? Eu vou plotar já um resultado pronto desses indicadores e eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a metodologia, tá bom? Então eu vou tirar os indicadores aqui e vou trazer um que eu já preenchi.
para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, aqui na Keeps eu estou escolhendo os seguintes indicadores. Volume de usuários que acessaram a plataforma na média dos últimos 3 meses, eu quero a média do percentual de usuários que acessaram o ambiente de ensino e consumiram algum curso. Então, se você botar um indicador aqui, ele vai te trazer já a descrição de como é que é feito o cálculo, tá? Meu segundo indicador que eu vou controlar para saber o uso da plataforma é o volume de ativos que acessaram no último mês. Para mim é importante a média dos últimos 3 meses, mas o do último mês é mais importante ainda. Aqui a gente também tem uma quantidade de cursos. O que é essa quantidade de cursos? É um indicador. Esse indicador é obtido da quantidade de cursos disponíveis para os usuários com base no volume de ativos. Ou seja, o percentual de usuários ativos determina a quantidade de cursos mínimos no ambiente. Então não adianta você ter um ambiente de educação com poucos cursos que você vai ter uma taxa de engajamento baixa porque tem pouco curso para o colaborador acessar e a tendência é que ele termine porque ele começou mais rápido, depois não entre mais no ambiente. Então essa quantidade de cursos ele vem para isso, tá? E assim vai. Então são vários indicadores onde eu tenho aqui o título dele e a descrição de como é feito esse cálculo. E aí, depois que você colocou e determinou o índice 2, que é quais indicadores você quer selecionar, aí você determina o peso. O que é o peso? Quão forte esse indicador é em detrimento aos outros. Então, por exemplo, eu determinei que o indicador que mais tem peso nessa minha análise é a quantidade de usuários que acessaram no último mês, peso 14. Agora, o meu segundo indicador mais importante é os que acessaram nos últimos 3 meses, peso 10. E aí você coloca os pesos que pode ser de 1 a 10, de 1 a 15 no máximo, tá? Então, essa é a segunda etapa que você determina. Porque às vezes para você, o indicador, por exemplo, de quantidade de matrículas concluídas é mais importante do que o indicador do volume de usuários ativos que acessaram no último mês, tá? Então você vai ter liberdade de definir os pesos. Após isso, você vai para o índice 4, que é determinar o grau de classificação de cada indicador. Então, por exemplo, para você, né, o volume de usuários que acessaram a plataforma tem um peso 14, só que, para que ele seja considerado ótimo, 60% dos usuários cadastrados têm que acessar o ambiente naquele mês. Então, se for 60 ou superior, vai ganhar peso 14. Agora, se for de 40 a 60, vai estar no grau de bom. E aí, esse número vai ser reduzido de acordo com o percentual que você colocar aqui. Então, você determina o peso e os percentuais para esse indicador. A gente deixa totalmente liberdade para você poder escolher eles. E aí, depois que você fizer isso, o passo 5 é incluir todos os indicadores mês a mês na aba Dados da plataforma. Então, você tem aqui uma nova aba chamada Dados da plataforma, e essa aba ela vai ter todos os meses do ano. Esse campinho status do uso você não precisa se preocupar, que ele é calculado automaticamente com base nos resultados desses indicadores, tá? Esse uso da plataforma é justamente o número de NPS, que é calculado com base em cada um desses indicadores que você determinou. E aqui você determina, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Esse cliente ele tem um pacote de ativos de 2.000, né? Então são 2.000 colaboradores cadastrados na plataforma. Ele teve uma média em janeiro dos últimos 3 meses de 1.667 ativos, sendo que os ativos do último mês foi 862. Né? E assim você vai preenchendo os indicadores mês a mês. Então vai lá, começou janeiro, você preenche tudo isso aqui. De fevereiro a mesma coisa, março, abril e assim por diante. Sendo que esses indicadores aqui, eles foram definidos por você quando você escolheu eles aqui deste lado, entendeu? Então a ideia é que você defina os indicadores, defina o peso e quais os teus critérios entre ótimo, bom, regular, ruim e crítico, cada um dos indicadores, e depois, mês a mês, vai preenchendo essa planilha aqui, para que ao final, por exemplo, do mês, você consiga ter esse gráfico plotado para trazer para você o resultado. Então, esse aqui é um exemplo real de um cliente da Keeps. E esse aqui é um ótimo cliente, porque a gente tem aqui um volume de ativos de 2.000 cadastrados, sendo que 1.667 acessaram, né? Então, assim, é bastante usuário que acessa versus o número de cadastros, né? E aí você consegue ter um gráfico para ir acompanhando, mês a mês, os indicadores da sua área de T&D, para que você consiga saber efetivamente se a sua área de treinamento e desenvolvimento está conseguindo fazer um bom trabalho em capacitar as pessoas.
Obviamente, o resultado dessa capacitação, que é a mudança de ponteiro de negócio, é uma pauta para outra planilha, provavelmente, com um outro mini treinamento, para a gente conseguir conectar resultado de educação corporativa com indicadores de produtividade, redução de custos dos colaboradores, para que a gente cruze essas informações e tenha realmente o efetivo ROI de ações de T&D. Tá bom, gente? Para estar disponível, espero que vocês gostem e, por favor, qualquer dúvida ou sugestão, pode encaminhar um e-mail direto para mim, gustavo@kips.com.br, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.